mundo passou por grandes transformações desde o início da pandemia. Muitas delas já anunciadas há muito tempo. Porém, não imaginávamos que aconteceria em uma velocidade recorde. O home office tomou conta de grandes empresas e comprovou-se uma tendência para os próximos anos. Mas as relações humanas são características que mais se destacaram neste momento. 2020 foi um ano de grandes transformações. 2021 promete revolucionar o mercado de trabalho, as relações comportamentais, o modo de contratar funcionários e, principalmente, o modo de se posicionar nas empresas. Para falar um pouquinho sobre este assunto, sobre as relações humanas, nós convidamos as gestoras do Sicredi, a Lilian Scanegata, que é assessora de gestão de pessoas, e também a Bruna Dalla Corte. E nós vamos levar informação para você que está no mercado de trabalho e também para você que está buscando uma nova colocação neste 2021. Bem-vinda, Lilian. Muito obrigada, Sandra, e muito obrigada pelo convite, de nós podermos estar aqui falando de um tema tão importante que tanto nos inspira também. Bruna? Obrigada, Sandra. É um prazer a gente estar aqui. Eu acho que esse tema ele faz muito parte do nosso dia a dia, A gente conversa muito sobre isso. Então é um grande prazer estar aqui para conversar um pouco com todos vocês sobre esse assunto. Quando a gente fala de contratações de empresa referência, a gente sempre lembra da Sicredi, porque não é à toa que a empresa tem um crescimento tão grande todo ano e tem profissionais tão competentes e bem posicionados, porque existe uma relação de recursos humanos muito atenta e muito atuante e de olho nas tendências de mercado. Exatamente. E esse é o primeiro ponto, o ponto principal aí que a gente traz, porque não tem como nós falarmos, de relações humanas, de habilidades, sem antes a gente entender, em que momento nós estamos, qual é o contexto, que a gente está vivendo. E nós estamos, sim, há muito tempo já, num momento de mudança. Nós estamos ainda mudando, Mudanças, assim, causadas e impactadas muito pela crescente da tecnologia. Ano passado, esse ano também muito pela pandemia, E isso tem mudado o modelo de trabalho. Um modelo de trabalho que era muito mais baseado em processos, em tarefas, naquela questão de cada um executa a sua função, é responsável por fazer só isso e às vezes nem tem noção do impacto final, de aonde meu trabalho vai ter impacto depois. Então a gente vem saindo, Sandra, de um modelo de trabalho que é mais baseado no controle, nos processos, mais burocrático, para um modelo de trabalho que a gente está sendo mais convidado, os profissionais estão sendo mais convidados a pensar, a criar, a ter noção do seu impacto, do porquê cada um faz o que faz, E até muito menos em cada um no seu quadrado, A gente vai fazendo muitas coisas. Com certeza. E isso tem um impacto muito grande, no perfil dos profissionais, e no quanto o mercado de trabalho muda. A crescente da tecnologia, Sandra, traz muito a questão de facilitar, facilitar a vida das pessoas. Então, vem para que a gente possa ter mais tempo, para que a gente possa investir esse tempo aonde? Nas relações, em qualidade, em pensar mais estratégico, em poder investir o nosso tempo naquilo que pode agregar mais valor ao usuário final e, com certeza, também na qualidade das relações no ambiente de trabalho. E aqui no Brasil, na nossa região, enfim, a nossa empresa, a gente falou muito do quanto a gente sentiu, com a pandemia, que chega em 2020, esse futuro do trabalho que a gente lia, que a gente, estava atento, chegando, chegou. Foi um baque. Foi um baque. Por mais que a gente estivesse já se preparando, a gente... Exatamente. Então, a gente sente bem isso. Estamos nos preparando, a gente sabe que tem um futuro diferente que vai chegar, e aí ele chegou. E quantos de nós, de fato, estávamos preparados? Tanto indivíduos, profissionais, quanto empresas. A gente sentiu muito isso também. A gente sabe que o online tem ganhado muito espaço, o consumo através dessa forma tem ganhado muito espaço, mas aqui na nossa região, a gente percebeu muito o quanto nós não estávamos preparados para tudo isso. Então... a gente sente que sentiu um movimento muito mais, de fato, de todo mundo, ou uma grande parcela das pessoas buscando, uma corrida assim contra o tempo para poder se manter relevante, para poder se manter até onde está. Porque a forma da gente
trabalhar muda, a forma da gente se comunicar muda, a forma da gente consumir muda, a forma de lazer, né, muda. Então isso tem um impacto grande, né, no perfil das pessoas e é sim uma mudança cultural, né, também que a gente tá sentindo, né. Bruna, até chegar 2020, nós tínhamos aquela rotina que já estava durando há um bom tempo, embora estivéssemos já lendo, participando de seminários e sabíamos que haveríamos essa mudança, mas se calculava essa mudança para os próximos 5 anos. E a mudança aconteceu na nossa vida, como já falamos, repentinamente. O profissional hoje buscado no mercado não é mais aquele que a gente contratava lá em janeiro de 2020. O janeiro de 2021 já se contrata de uma forma diferente. Qual é os critérios? Sim, Sandra. Eu acho que muito conectado com o que a Lilian está falando, a gente tem que revisar esse olhar, né? Eu acho que o convite é muito esse. Por quê? Porque como é que a gente vai saber o que a gente está buscando se a gente não compreender qual que é o cenário que a gente está vivendo, né? Quais as transformações que estão acontecendo. Então, acho que diante deste ponto, o convite muito é olhar para o cenário que a gente está vivendo, quais as transformações acontecendo, o que está exigindo de mim diante desse novo cenário, né? Porque se está exigindo habilidades diferentes, será que eu estou lá, olhando lá no meu ambiente de trabalho, lá no mundo que eu estou vivendo, lá na minha casa, nas minhas relações, o que será que o mundo está me exigindo diferente do que me exigia lá em 2020, onde tudo isso começou? O convite, eu acho que fica, né, que a gente conversa muito sobre isso no nosso ambiente de trabalho também, é que a gente fique atento e observe o cenário que a gente está vivendo. Fazer leituras são importantes, né? Olhar, se informar, estar conectado com o mundo, né? Estar atento às notícias, estar conversando sobre isso, porque os impactos vêm gerando muita insegurança nas pessoas, né? De não saber muito bem como agir, como se comportar. O que eu preciso fazer de diferente então? Não sei, tá, mas então eu preciso buscar conversar sobre isso. E outro ponto importante também que eu destaco é o autoconhecimento, né, Sandra? Eu acho que não tem como a gente olhar para um mundo diferente sem a gente estar olhando para nós mesmos diante desse mundo, né? Então, é importante sim olhar para fora, olhar para as transformações, sim, mas é importante nesse momento, e eu diria como um principal ponto, é estar olhando para você, é estar olhando para dentro, né? A gente trabalha muito assim, o autoconhecimento. Como é que a gente sabe, como é que a gente está reagindo, sentindo as coisas que estão mudando? Onde que eu estou com mais dificuldades? Como que eu estou olhando para isso? Onde que está mais fácil para mim, né? Tenho mais facilidade de me adaptar em algumas coisas. Então, procurar formas de estar se desenvolvendo cada vez mais no sentido do seu autoconhecimento, buscar apoios para isso, né? A gente tem profissionais muito especializados nisso. Eu acho que profissionais da psicologia, os profissionais do próprio coaching, né? Eu acho que esses profissionais, eles têm uma importância muito relevante no momento atual, né? Para que possa estar nos apoiando, né? Nessas transformações. A gente está buscando leituras, né? Está buscando terapias alternativas. Eu acho que tudo isso ele é muito importante para que a gente possa, sim, estar se desenvolvendo e estar acompanhando as transformações nesse mundo atual. O Brasil possui 16 milhões de pessoas ansiosas. E essa ansiedade tem atrapalhado muito na hora de buscar uma colocação no mercado de trabalho, de se relacionar com outras pessoas. Não basta ter habilidades técnicas se não temos controle emocional. É um fator analisado por vocês? Bastante, Sandra. Bastante analisado e ele está entre as principais habilidades esperadas dos profissionais. Então, se a gente olhar, qual é o perfil, né, esperado dos profissionais? E hoje, para o futuro e hoje também, né? Essa questão da inteligência emocional e a inteligência social está entre as primeiras. Tá? Então, claro, dependente da fonte que você vai buscar, vai estar, né, entre primeira e segunda, e a gente sente muito isso no nosso dia a dia,
né? E é um dos pontos que na empresa a gente busca desenvolver bastante. Porque o que é isso, né? Enquanto eu tenho, e a Bruna falou, né, da análise de cenário, do autoconhecimento, aliada à inteligência emocional, é muito a minha condição de olhar para mim. E aí eu me conhecer, eu entender, né, as minhas emoções, eu consigo perceber como eu reajo a diferentes situações. E a gente estava falando de um contexto hoje, né, que é de dificuldades, de pressão, de ansiedade, de muitas coisas diferentes acontecendo. Então, o quanto de fato eu preciso estar preparado emocionalmente para tudo isso, né? Então, um primeiro ponto é assim, eu entender das minhas emoções, eu reconhecer as emoções. E parece tão, né, óbvio falar isso, mas a gente sente muita dificuldade no dia a dia das pessoas reconhecerem o que estão sentindo. E aí vem o outro ponto, que é a inteligência social, que é poder reconhecer a emoção no outro, né? E aí poder saber como é que eu lido com essa emoção do outro. Então essas duas coisas a gente traz, né, juntos, porque nós entendemos que é o ideal. É a inteligência emocional com a inteligência social. Aí entra aquilo que a gente escuta às vezes. Ele é um baita profissional, mas ele não consegue se adaptar em nenhuma empresa. O problema não é a técnica, é o emocional? É muito do que a gente sente. Até porque as habilidades técnicas são, né, muito importantes, mas também um pouco mais fáceis de serem desenvolvidas. Né? Através de cursos, de formações, habilidade técnica, a gente consegue, né, suprir. E essas habilidades comportamentais, elas demandam de um tempo também maior para ser desenvolvidas, né? Não é eu participando de uma formação de 1 mês, 2 meses que eu vou estar preparado, não é eu fazendo a leitura de 1, 2 livros que eu já estou melhor. É uma construção, né? E que exige energia, que exige dedicação, né? Para de fato buscar esse desenvolvimento. É verdade, e na vida é assim, quando você pretende emagrecer, é um exemplo, o processo é lento e longo, e duradouro algumas regras. Na vida profissional e no crescimento pessoal, emocional, é assim, é uma construção diária e que precisa ser administrada com sabedoria e cautela sempre. E falando nesse cenário de mudanças que está enorme e a gente se surpreende todos os dias, algumas profissões vão deixar de existir para dar abertura para outras também. Sim, Sandra, eu acho que tu traz um ponto muito importante, né? Porque a gente falava antes, né? A Lilian trouxe muito bem da tecnologia, né? E do momento que a gente está vivendo de uma transformação digital, né? E quando a gente fala de transformação digital, às vezes a gente se questiona, tá, mas será que a tecnologia ela está vindo para tirar o espaço das pessoas? Tem esse risco de estar acontecendo? E são assuntos muito relevantes de estar conversando sobre, porque são anseios, né? As pessoas pensam sobre isso e para compreender isso, nada melhor do que a gente estar conversando. Porque se a gente for olhar hoje, qual que é o papel que a tecnologia tem ocupado na nossa vida? Ele tem facilitado muitas coisas. Se a gente for olhar a nossa forma até de se deslocar, o quanto a tecnologia ela tem nos apoiado com aplicativos, tem facilitado o nosso meio de transporte, o quanto nós estamos consumindo em casa, o quanto de aplicativos a gente usa para estar lá consumindo. Então eu vejo que é muito o olhar que a gente dá para a tecnologia nesse meio, que ela vem sim para nos apoiar, para facilitar a nossa vida e não para ocupar um espaço. Mas aí eu acho que é um ponto importante que, ao mesmo tempo, algumas profissões, sim, algumas atividades, eu penso que elas vão deixar de existir e elas já estão deixando de existir. Mas a gente não tem noção do quanto as novas estão surgindo, né? Quais as novas profissões que estão surgindo e que a gente nem sabe. Então, é um reposicionamento, né? Eu acho que é um ressignificado do trabalho. Não é uma coisa ocupando o espaço da outra, mas aí eu também estar olhando para a tecnologia como uma oportunidade de me reinventar em algumas coisas. Correto. De estar ocupando novos espaços, né? Porque daí aí vem algumas habilidades que a gente conversa como muito importantes também, né? Que são a abertura ao novo. Eu acho que aqui conecta muito bem, né? Porque é o quanto eu estou aberto a novas ideias,
há novas formas de fazer, né? Para abrir coisas, para coisas novas chegar, né? Eu preciso me desapegar de algumas coisas, de tarefas e formas de fazer que eu sempre fiz, mas eu preciso abrir espaço para esse novo chegar. Sempre. Então é muito importante a gente estar ligado no aprender, né? Estar conectado com as inovações e estar aberto para estar vendo o valor que a transformação digital hoje ela tem para estar nos apoiando, né? E nesse ponto, né, conectando, a gente tem uma tendência também que é de olhar muito menos para cargo e para função. Sim. E esse ponto é importante, porque nós sentimos que muitas vezes as pessoas ficam olhando para a carreira apegadas a um cargo. Se a gente começar a ter um olhar diferente, menos apegado à função e muito mais a desenvolver habilidades e condições de estar executando muitas coisas diferentes, eu consigo também ganhar mais espaço. Porque é isso, algumas funções deixam de existir. As que estão, sim, mais ligadas ao que é mais operacional, ao que é mais burocrático. Isso a tecnologia vai tomar um espaço maior. Aquilo que exigir menos pensar, menos criatividade, menos habilidades que a gente chama de humanas, que o humano tem, né? Essas vão ser as que primeiro vão ser, sim, ocupadas mais por máquinas, justamente para trazer aquilo que a gente falava antes, mais qualidade para aquilo que o humano faz, mais tempo, mais facilidade. Claro que isso ainda, né, tem um bom caminho, mas então tem essa tendência também de ser olhado menos para a função. E o profissional poder fazer muitas coisas diferentes ao longo da sua vida e da sua carreira. Pois é, e essa tendência home office que foi implantada, quer dizer, ela já está existindo há muitos anos. Agora que a gente começou a falar mais do home office. Não afasta as pessoas, não cria um mundo muito pessoal nas relações de trabalho? Eu vejo sim que ela, como tu disse, né, Sandra, ela já vinha. E eu acho que com a pandemia ela veio numa velocidade, numa intensidade, né? Que nós não estávamos preparados, né? Eu acho que foi um susto a gente ver essa forma que veio. Agora, como a gente vai se adequar a tudo isso? Foi meio que foi necessidade. Sim. Temos que nos reinventar, temos que nos relacionar de formas diferentes, como fizemos isso no ambiente de trabalho. E eu acho que está muito ligado às habilidades comportamentais. Por quê? Porque eu preciso me reinventar na forma de me comunicar, né? Eu não vou estar lado a lado, não vou estar muitas vezes na mesma cidade do colega que está trabalhando na mesma área que eu. Certo. E como que eu faço isso? Então eu precisei sim me reinventar na minha forma de me comunicar, de ser clara, né, de passar informações, de manter a colaboração. A gente fala muito, né, da colaboração, porque ninguém trabalha sozinho. Não. Independente se eu estou lá na minha casa e eu estou fazendo home office e eu estou trabalhando lá com o meu computador, eu não estou trabalhando sozinho. E eu acho que é esse novo significado de relações e ao quanto sim é possível a gente estar próximo das pessoas, mesmo não estando fisicamente do lado. Eu acho que são aprendizados muito grandes, né, que a gente teve no decorrer desse tempo, mas que exigiu sim o quê? Eu olhar para mim e como que tudo isso está impactando para mim. E como que eu posso fazer de diferente, né? É uma reinvenção diária, né? A gente passou por inúmeras etapas. No início, sim, é mais complicado. Claro que é, porque todas as mudanças, elas nos impactam, né? Então, como é que eu vou dar conta disso? Como é que eu vou dar um jeito? Eu tenho que ressignificar, como é que eu posso procurar atender as minhas necessidades de um outro jeito? Então, todos nós estamos vivendo um momento de muito aprendizado, né? E é o quê? Abertura ao novo, né? Que a gente esteja aberto. Isso. Porque o novo tá aí, tá pra ficar, né? Ele já não é mais tão novo. Não é tendência, ele faz parte do nosso dia a dia já. É verdade. Todos os dias a gente recebe aqui na TV Erechim uma demanda muito grande de pessoas perguntando aonde eu consigo uma vaga de trabalho. Claro que cada empresa tem seu perfil de contratação, a sua expectativa de funcionários, então a gente não pode dizer cadastra o teu currículo na Sicredi, cadastra teu currículo no Hospital de Caridade, não existe como dizer isso.
Mas a gente achou uma maneira de aproximar esse contato com o nosso telespectador que busca uma posição no mercado de trabalho, de como ele deve proceder para conseguir uma vaga em determinada empresa. E vocês são as pessoas ideais para dar essa orientação. Volto, né, Sandra, para falar sobre isso nos primeiros pontos aí que a Bruna trouxe da análise de cenário e do autoconhecimento. Porque uma das coisas que a gente sente às vezes é aquela pessoa que ela tá mandando currículo para todo lugar, para toda vaga, perfil totalmente diferente. Isso não é legal. Por quê? Porque mostra que daqui a pouco, quanto que eu realmente parei para pensar para mim, o que que eu quero, o que que eu busco. E foco também é importante. Então, tem sim, né, um ponto que é de poder, das pessoas poderem entender que o que que eu quero, com o que que eu me identifico, o que que eu gosto de fazer, o que que eu sei fazer. Porque aí eu estou colocando o meu talento a serviço. Isso tem muito mais chance de dar certo. Tem muito mais chance de uma empresa olhar para mim. Né? Quando eu realmente consigo comunicar, né? A Bruna falou da comunicação agora, comunicar isso. Então, sim, precisa ter um preparo de o que que eu gosto de fazer, o que que eu sei fazer e dentro disso que empresas, que locais estão, né, mais alinhados com aquilo que eu quero, com os meus valores, com o que eu acredito. Então, essa análise ela é fundamental de ser feita, né? Porque senão eu não vou passar uma mensagem adequada, legal, né? E aí, bom, as buscas são imensas, né? Hoje a gente tem muitas comunidades, nós temos muitos aplicativos, sites, né, que facilitam a busca das vagas, que facilitam a indicação, né, de você chegar. Então, é realmente estar atento, estar conectado, né, e buscando. Tem que ter essa energia, essa disposição, né, de ir atrás, de buscar, de se colocar, de buscar meios diferentes. Tem pelo site, ou eu conheço alguém, eu posso ligar, eu posso conversar, eu posso saber mais, como é que eu mostro o meu interesse. Então, o que vai me diferenciar de mais um entre 1000 currículos? É um ponto importante. Eu acho que isso que tu traz, Lilian, é importante porque tu trouxe o ponto de buscar, né? E eu acho que aqui tem um elemento que a gente fala muito, que é a curiosidade. Eu acho que você ser curioso no mundo atual é muito importante. Eu diria que é uma habilidade hoje que a gente olha muito. Porque se eu sou curioso, eu estou buscando descobrir coisas. Eu estou questionando. Ser curioso é perguntar, é se interessar, é buscar pessoas para descobrir coisas, para bater um papo, né, para trocar ideia. Então, junto com a curiosidade que a Lilian trouxe, né, é sim a coragem também, porque eu diria que uma atitude protagonista de um profissional faz toda a diferença. Com certeza. Porque é coragem de se posicionar, de buscar, né? É coragem de você estar vendendo a sua ideia. Não é fácil você hoje olhar para o ambiente e tem muitas incertezas aí. Como é que eu me coloco para correr alguns riscos? E hoje a gente olha muito isso, né? É tanto a coragem e a curiosidade deste profissional. Por quê? Porque a gente, quando busca um profissional para uma vaga, a gente quer a pessoa certa no lugar certo, né? É aquela velha frase. Por que isso? Ela não fica nessa frase, porque a gente quer profissionais felizes no ambiente de trabalho. Eu acho que a grande diferença de dar certo uma contratação, de ter sucesso na sua carreira, é o quanto de identificação você tem fazendo o que você faz. E para isso, a gente precisa que as pessoas se coloquem e mostrem quem elas são. Cada vez mais essa é a tendência, né? Não é eu olhar apenas para fora, mas eu estar conectado comigo quando eu busco uma oportunidade. Porque assim a gente tem assertividade no fechamento de vaga, a gente tem assertividade pelo lado do colaborador, né, do candidato. Por quê? Porque ele vai estar feliz. E quando a pessoa está feliz, ela dá o máximo de si dentro de uma empresa, né? Ela está engajada com o propósito da empresa, com os valores da empresa. Então eu entendo muito que esse é o cenário do mundo profissional hoje, né?
é isso que a gente olha muito dentro, né, dos nossos ambientes profissionais. Essa é uma tendência também, né, Sandra? Quando a gente tem muito mais ouvido falar em empresas com propósito. Empresas com propósito buscam profissionais que também têm o seu propósito. E se isso não estiver claro, até o próprio profissional se frustra muito mais. Porque vai para um lugar e daqui a pouco não dá, manda currículo para outro, não chamam. Então, ter essa clareza é importante para o profissional. E tu falou antes da saúde mental, do quanto, né, as pessoas estão ansiosas hoje. E tudo isso certamente tem um impacto grande, né? Até porque, claro, a gente também tem um impacto grande na economia, né? E em alguns momentos eu nem consigo olhar tanto para isso, né? Porque eu realmente preciso olhar para o meu sustento, eu preciso de qualquer coisa que me sustente. Então, a gente tem, sim, ainda uma grande diferença, né? E um paradoxo entre as tendências, o futuro, mas uma grande realidade que ainda não conseguiu chegar aqui, né? E a gente tem que trabalhar, e é um compromisso, acho que, de empresas, da sociedade, né? De todos poder fazer com que a gente vá equilibrando isso, né? Correto. Muito bem, a esse assunto nós teríamos muita coisa para falar ainda, mas o nosso tempo é curto e eu espero que você, telespectador, você que procura uma nova colocação no mercado de trabalho, você que pretende dar uma mudada na vida e de repente tentar uma outra empresa, que tudo que falamos aqui seja importante para que você faça as suas avaliações, para que você trace o seu perfil, se analise, se conheça melhor. Eu quero agradecer a Bruna e também a Lilian por estarem aqui. Agradecer também a Sicredi, que nos oportuniza excelentes profissionais, nosso parceiro aqui na TV Erechim, e que a gente entende quando olha para os profissionais da Sicredi o sucesso que é a Sicredi. A Sicredi é uma empresa feita por pessoas que têm um propósito. E vocês estão dentro do propósito. Parabéns. Muito obrigada, Sandra. Obrigada, Sandra.